Olá! Vamos falar um pouco mais de abstrações, porque esse tema não se esgota nunca. Todo o material que você visualizou neste curso de Neurociência na Prática Abstração, que tem a ver com os vídeos, por exemplo, que são atividades e materiais complementares, você vai encontrar logo abaixo de cada vídeo um link para você pesquisar. Não esqueça, porque isso faz parte do, não só complemento, apesar de ser leitura complementar, material complementar, mas para que você possa aprofundar um pouco mais os conhecimentos que foram tratados aqui. Esse filme é um filme bastante antigo, mas que tem, na minha opinião, um dos melhores apelos da relação da abstração com a memória. Está dentro de um tema que eu denominei informações, conhecimento e memórias. Há uma ponte entre informação e conhecimento, que a gente não está tratando exatamente aqui, mas que você pode tratar, onde informação é sempre símbolo, conhecimento é signo. E as memórias incrustadas nisso atrapalham ou melhoram o processo de transformação de informação em conhecimento. A abstração, ela vai se dar no âmbito de que a pessoa precisa chegar num objetivo. Então, é a abstração. É uma imaginação, sim, mas é uma imaginação calculada. Esse filme se chama Amistade. E nessa história há uma representação nítida da abstração reflexionante do sujeito, onde a ideia é, a partir de uma leitura que ele ressignifica, e a partir da linguagem que ele faz com essa leitura que ele significa, ele tem a condição de abstrair para a história de fato. Eu não vou contar o filme para você, mas você vai se surpreender, se você não assistiu a esse filme ainda, com um episódio em que a pergunta Jesus foi preso porque ele fez alguma coisa. E a pergunta deles mas nós fizemos alguma coisa para estarmos presos? Quer dizer, a abstração nesse caso, de novo, tem uma sentença ambígua. Não necessariamente eu sou preso porque eu fiz alguma coisa. Você vai ver e você vai comentar depois o que você achou sobre esse filme e sobre essa relação de informação, conhecimento e memória para a abstração. Bom, nesse sentido, o conhecimento como capacidade não surge do nada, ele surge sempre de uma reorganização do que já havia sido construído previamente. É o exercício que o ator no filme faz para poder construir e para poder conceber o que está na Bíblia, que é o que ele está lendo, sendo que ele é um africano que foi pego como escravo, ou seja, ele nunca leu a Bíblia. Mas o entendimento da Bíblia vai se dar a partir da condição que ele tem de assimilações e acomodações. E as rupturas estruturais que ele próprio vai fazer com a passagem do atual para o seguinte e assim sucessivamente em termos de informação. E aí ele vai construindo, vai inferindo e assim ele funcionalmente deve chegar a uma ruptura estrutural. Nesse caso aqui, o que está sendo dito é justamente que infere-se então que sem uma continuidade funcional não se chega a uma ruptura estrutural. É importante uma releitura de todas as áreas do conhecimento, das culturas subjacentes, das trocas que a gente faz com outras pessoas e com outras situações, para a gente, de fato, fazer as rupturas estruturais. Sem as rupturas estruturais, a gente não chega, de forma alguma, a uma construção nova. As rupturas estruturais estão sempre associadas aos nossos esquemas mentais, aquilo que a gente já constrói antes, aquilo que a gente constrói já enquanto criança, enquanto formação familiar, desde a primeira infância. Nesse sentido, o insight da Gestalt é insustentável. Embora tenha já mencionado a Gestalt para você que fez o curso de percepção, como sendo possível para a gente entender um pouco mais sobre imagens duais, por exemplo, ou sobre dualismo, nesse caso, rompimento de estrutura, o insight da Gestalt ele não se sustenta. Esta teoria explica o conhecimento por estruturas inatas, sem funcionamento, estruturas que não se transformam ou que precedem o funcionamento. O insight seria algo estático, algo que eu tenho, mas que não necessariamente eu consigo calcular advindo de outra coisa. É como se eu simplesmente tivesse. Uma teoria, como eu havia comentado com vocês, não se consolida com a outra, mas nem por isso
eu posso não utilizá-la, tá? Eu posso utilizá-la sim para compreender imagens dualistas ou dualismos, né, que são elementos importantes para quebra de percepção, mas não necessariamente para eu compreender uma ruptura de estrutura em termos do que o Piaget fala de assimilações e de acomodações. Bem, quem conhece números, não sei se já visualizou que os números arábicos têm uma origem nos ângulos. Você já havia visto isso em algum momento? Talvez os professores de matemática, os professores de física, que ao calcularem números, aprenderam que as construções árabes ou arábicas, depois hindus e etc., são construções que tiveram sempre um elemento analógico ou um elemento lúdico, mas principalmente analógico, primordialmente. Nesses casos aqui, o número 1 tem a simbologia desse traço e desse outro traço, porque ele tem um ângulo. O número 2, que se parece com um Z, tem essa fisiologia, porque ele tem 2 ângulos. O número 3, porque ele tem 3 ângulos. E assim sucessivamente. Muita gente pergunta como é que é o 9, o 10, o 11, o 12, vai se repetir. Mas no caso 9, o 9 é um número que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ângulos. Obviamente que no Ocidente nós mexemos nessa estética numérica e não necessariamente os ângulos foram respeitados. Vocês sabem por que isso acontece? Porque quando os números foram ensinados para nós na nossa idade primária, ensino básico e etc., não foi considerada a construção numérica a partir do ângulo. E esses números perderam a noção do ângulo justamente porque a ideia era simplesmente nos ensinarem os símbolos. Símbolo por símbolo dá origem à informação, não a conhecimento. O conhecimento é se nós soubéssemos inventar o número 7 a partir do número 2 ou 3 quando crianças. Estaríamos extrapolando, vendo a categoria, vendo propriedades e extrapolando essas categorias. Nós formaríamos os números sozinhos. Essa abstração, portanto, ela é fundamental para o exercício do cálculo, para o exercício do cômputo, porque eu visualizo o que de fato eu preciso calcular. Vejam, nessa imagem, a ideia que eu vou propor a vocês é que vocês revistam esse espaço que é altamente instável do ponto de vista, ou não é equilátero, com um carpete. Eu gostaria que vocês imaginassem que a gente vai revestir essas pedras todas com um carpete, com um tapete, para ficar mais fofinho, para a gente brincar nesse espaço. Então eu vou querer que vocês calculem a quantidade de carpete que a gente precisaria aqui para poder fazer com que esse espaço fosse revitalizado. Parece uma coisa esquisita fazer essa solicitação, mas o que eu quero que vocês imaginem aqui é que essa não é uma área tipo um quadrado, um retângulo ou um triângulo, cujo cálculo está implícito na fórmula. Nós aprendemos que, por exemplo, a área do quadrado é calculada a partir de lado vezes lado. A gente aprendeu também que o triângulo é base vezes altura sobre 2. E nós aprendemos, por exemplo, que o retângulo tem um cálculo de base vezes altura. Ora, como é que fica nesse caso em que eu não tenho um espaço diametralmente calculável ou, do ponto de vista da imaginação, algo que pudesse me representar uma fórmula? Abstraia. Se você conseguir abstrair nesse exemplo, você está de fato fazendo com que a abstração empírica e a abstração reflexionante funcionem em você, independentemente de você ter sido bom ou ruim em matemática. E vejam bem, o ruim em matemática é relativo porque teve a ver com a metodologia que o seu professor utilizou com você. Não é que você não conheça matemática ou não tenha condição de aprender matemática. Todos nós temos. Eu vou propor a você que nessa abstração a gente jogue uma integral aqui. Os professores de matemática vão estar compreendendo o que eu estou dizendo. Os professores de química e de física, talvez. Os professores das áreas de humanas vão me perguntar o que significa jogar uma integral aqui. A integral é o maior exemplo do exercício de reprovação no primeiro ano de faculdade de qualquer curso que tenha a
matemática. No caso, cálculo diferencial integral. Cálculo diferencial integral 1, cálculo diferencial integral 2, reprova mais de 70% das turmas em todos os cursos de engenharia. Vejam essas estatísticas quando vocês puderem pesquisar. Por que isso acontece? Porque a integral ela é exatamente o cálculo de uma área desconhecida. Eu não sei que área é essa, eu não sei se isso é um retângulo, se isso é um quadrado, se isso é um triângulo. Então, como é que eu faço para calcular, já que eu quero revestir com carpete isso? Bem, eu posso utilizar uma decomposição. Lembram da decomposição como exemplo de cálculo de abstração? Então, eu posso decompor essa área em áreas conhecidas. Vamos imaginar aqui que eu possa jogar quadrados. Ah, mas que quadrados são esses? Lembrando um pouquinho que Kandinsky foi um dos pintores mais interessantes do ponto de vista das formas geométricas, e que se a gente também extrapolar a arte num processo de indução à abstração, as nossas crianças, os nossos alunos não vão somente aprender abstração e aprender matemática, mas também vão aprender arte, a partir de uma indução que a gente faça do ponto de vista lúdico. E nisso, eu posso calcular os quadradinhos que poderiam revestir aproximadamente de carpete, né, o meu castelo, as minhas pedras. Supondo que cada quadradinho tenha uma área de, sei lá, 1 vezes 1, 3 vezes 3, 4 vezes 4, e a gente calcular a área que a gente quiser aqui, nós teríamos a condição de, numa extrapolação de todas as áreas dos quadradinhos, somando todas, multiplica todas, a gente tem a condição de calcular que área mais ou menos significativa eu teria para compor com o carpete. É um exercício estranho, mas esse é o exercício da abstração em ação antes da gente introduzir o cálculo da integral, que é aquele que eu comentei com vocês que reprova mais de 70% dos alunos nos cursos de engenharia. Bem, essa é a explicação para você ter uma noção maior dessa área, né, dessa solicitação que eu fiz nessa brincadeira, mas que você pode extrapolar para exercícios seus, né, inclusive. Vamos brincar mais um pouquinho. Eis um enredo. Um protagonista se esforça para atingir um objetivo, um antagonista interfere. Graças a um ajudante, o protagonista tem êxito. Eu tenho certeza que você imaginou o enredo de um filme e que o protagonista provavelmente é o mocinho, que o antagonista provavelmente é o inimigo e que o sujeito que ajudou ao protagonista ter êxito em alguma coisa. Você imaginou um filme, não foi isso? Se você não imaginou o filme, será que você imaginou algo assim? Então vejam, o protagonista se esforça, não consegue chegar no objetivo. Se esforça novamente e um antagonista vem, colide com ele e ele não tem êxito. Aí vem um ajudante e o ajuda e ele consegue chegar. Você vai me dizer, mas isso não é um enredo de um filme. Se você olhar a tela anterior, eu não disse que o enredo era de um filme. Eu disse, eis um enredo. Um protagonista se esforça e a partir daí você abstraiu que é um filme. Mas na verdade poderia ser algo como as esferas subindo esses gráficos. Isso é óbvio, foi um exercício feito por físicos. Nesse exercício de abstração imaginária, vamos dar origem a um pouco mais desse cálculo de abstração, pensando que a imaginação é uma função cognitiva de acesso para a própria abstração acontecer. O tempo inteiro estamos imaginando as coisas. Essa é a nossa próxima aula.